Senhor presidente, sempre eu sou o terceiro orador, né? Mas na falta do primeiro e do segundo, aí é aquela história, os primeiros serão os últimos, né? Senhor presidente, foi uma honra muito grande ser chamado nesse momento para homenagear meus colegas, né? Hoje homenageados pelo vereador Plínio Valério e por toda esta casa, os companheiros dizem, falam, a história prova isso, né? Que houve um quilombo aqui e ele foi reconhecido já legalmente pelos parlamentos, pela Assembleia e por este parlamento aqui. E os seus integrantes foram hoje homenageados. Infelizmente, eu não tive tempo de falar e nem de outros companheiros aqui se manifestar. Mas eu quero dizer aos meus amigos que eu tenho a honra de dizer que eu fui o primeiro deputado na época, né, que pensou, aqui do Amazonas, pensou na criação de uma comissão de direitos humanos. Ela foi criada na Assembleia exatamente por mim. Eu fui o autor daquele projeto, né, que criou a Comissão de Direitos Humanos. E eu fui o seu primeiro presidente. Quando eu deixei para ser fiquei 4 anos, e deixei para ser vice-prefeito do Serafim, eu disse para várias pessoas, digo, olha, direitos humanos é um compromisso com os que são excluídos na sociedade. Negros, brancos pobres, prostitutas, enfim, um monte de classes sociais que são discriminadas ainda hoje na sociedade, não só os negros, mas outras classes sociais. E eu defendi com unhas e dentes isso. Eu levei uma vez o comandante da Polícia Militar para depor lá na nossa comissão, lá na Assembleia, e outras autoridades, porque a questão de direitos humanos, realmente a autoridade que inflige, que agride os direitos humanos, geralmente não é o particular, é a autoridade, é o delegado, é o policial, não é? Geralmente é isso aí. E eu coloquei a comissão em grande atividade na Assembleia. Era a comissão que mais se destacava nos jornais, era a Comissão de Direitos Humanos. E quando eu saí, eu disse várias vezes, até falei com o Heron, quando o Heron ainda era o Heron, eu disse para ele, Heron, assume esta comissão, ou então ela vai desaparecer da Assembleia. O Heron não assumiu, veio um outro parlamentar, que foi o seu presidente, e aí a comissão deixou de existir na Assembleia. Existe hoje só, entendeu? Não sei nem, nunca mais ouvi falar nessa comissão, no trabalho dessa comissão. Agora, eu a fiz trabalhar, eu a fiz existir. Ou certa vez veio a comissão, a Cruz Vermelha veio a Manaus e fez uma reunião muito grande, dentro da Polícia Militar, sobre a questão dos direitos humanos. E eu fui convidado, fui um dos oradores, dos palestradores. Eu fui lá e eu disse para os oficiais, parecia uma constelação de estrelas, né? Todos os oficiais da Polícia Militar estavam lá. E eu disse para eles, olha, eu sei que os senhores, muitos aqui têm curso superior, são advogados, têm noção de direitos humanos, têm compromisso com direitos humanos, mas se preocupem, por favor, com o pessoal do andar de baixo. Sargentos, cabos, soldados. E essa orientação que você já tem que ser passada naturalmente para eles. Porque direitos humanos é isso, é respeito pelo seu semelhante. Não interessa a cor que ele tenha, seja amarelo, vermelho, negro, branco, não interessa. O importante, tem os olhos azuis, caucasianos, o olho negro que é igual ao meu, não interessa. Tem que haver respeito. E eu quero dizer, senhor presidente, que eu olhava... A mistura do branco com o negro dá uma... porque o olho negro, o azul já é o caucasiano, europeu, mas o olho esverdeado é o sangue negro das nossas veias. E meu pai tinha o olho esverdeado. E eu soube disso, tomei conhecimento, porque meu avô era neto de portugueses. Eu fui ao Ceará e meu pai me levou à casa das tias dele por par de mãe, e eram negras. E eu sinto muito orgulho de saber disso, que eu tenho sangue negro nas veias. Como também eu sei e tenho consciência que eu tenho sangue índio nas veias.
Nós somos uma raça que sofreu uma miscigenação profunda, com a presença dos europeus, claro, que vieram para o nosso país, os conquistadores, mas aqui eles se encontraram com os índios, se encontraram com os negros que vieram da África, e nós somos uma raça profundamente miscigenada. Isso é bom, eu acho. Né? Somos um povo brasileiro, graças a Deus, muito especial. Então, senhor presidente, por causa dessa miscigenação, eu queria dizer, senhor presidente, que hoje eu até ri. Eu abri um jornal local e vi lá um despropósito, né? Uma miopia por parte do jornalista, claro. Eu acho que ele não entendeu bem, ele não sabe o que está acontecendo. Mas dizendo que eu fui para o PH, que finalmente o Mário Frota mostrou as garras. Sempre ele está na oposição. Sempre ele faz oposição a alguém. Não é? Porque eu fiz oposição, não reída, como eu fiz ao Amazonino, também ao Serafina. Aquilo que estava errado, eu dizia que estava errado. Eu tenho essa coragem de dizer que está errado. Mas, segundo esse jornalista, eu saí do PSDB para o PH, porque e aí eu já começo a fazer oposição ao Arthur, porque ontem veio aqui o pessoal da FAPA, os companheiros que integram a feira, aquela feira lá aos domingos, né, que se reunia aos domingos, se concentrava aos domingos lá na Eduardo Ribeiro. E eles vieram para cá porque eles querem retornar para lá. Foram 20 anos de feira, tem uma história, uma tradição. Não quer dizer que seja voltar agora, até porque a avenida ainda está em obras. Mas é uma reivindicação mais do que justa que um dia eles retornem para lá. Pode não ser agora, mas lá no futuro, sim. Quando essa obra maravilhosa que o Arthur está fazendo, não é, de revitalização, tentando mostrar como era a nossa Manaus no passado, como era aquela avenida no paralelepípedo, não é, no Brasil, na época da Belle Époque, a Belle Époque, né, uma expressão francesa, a Bela Época, do início do século passado, quando Manaus proporcionou o crescimento de Manaus, o desenvolvimento de Manaus. Manaus, naquele momento do apogeu da borracha, conseguiu ser uma das cidades mais ricas do planeta. E foi nessa época que nós ganhamos o Teatro Amazonas, ganhamos Manaus, uma cidade moderna, uma cidade europeia, nascida no meio da floresta. E esta cidade, que a Zona Franca basicamente destruiu com o seu progresso, é bom o progresso que ela trouxe, mas as autoridades daquele primeiro momento se descuidaram, sim, e deixaram que empresários da época derrubassem prédios importantíssimos, sítios históricos importantíssimos, e até com o apoio das autoridades. E eu cito aqui o Cine Guarani, da minha juventude, foi a alegria de tantas pessoas de Manaus, tantos meninos de Manaus. O Guarani era uma festa no dia do seu aniversário. E o Guarani era cinema, mas também era teatro, porque tinha um palco de teatro, cine-teatro. E era muito interessante. E o ex-prefeito, então, na época, Manuel Ribeiro, autorizou a derrubada do Guarani, e ali em cima foi construído uma coisa horrorosa. É uma caixa de sapato, se eu não me engano, é um prédio onde hoje tem o banco, né? O banco Itaú, né? Tem atuação naquela área, né? É uma sede do Banco Itaú. Então, senhor presidente, esta Manaus, o Arthur quer hoje revitalizar. O Jefferson lutou muito por ela. Aí ele começa a dizer que eu já estou fazendo oposição ao Arthur. Naquela própria reunião, naquela reunião de ontem, o que eu disse? Digo, 2 prefeitos, um iniciou o Mercadão, não é, o Adolfo Lisboa, conclua, e não terminou, vou concluir. Não terminou porque brigou com o IFAM, uma briga tola, que podia ter sido superada, e ele não superou. O Amazonino veio 4 anos e não entregou, não devolveu o Mercadão aos seus trabalhadores, né, ficaram jogados numa latada. E aí, senhor presidente, veio o Arthur, e em 10 meses ele entregou uma bela peça do Arte e Louvor, talvez a mais completa que nós temos no Amazonas, juntamente com aqueles coretos lá da Praça da Polícia. Então, puxa, eu queria saber onde é que eu estou fazendo. Eu tenho um viés muito forte mesmo para fazer a oposição.
Mas essa oposição que eu faço, que eu fiz ao longo da minha vida, a ditadura militar, depois a oligarquia Mestrinho, envolvendo aí Amazonino, e até o Serafim, eu cheguei a fazer a oposição mais de forma construtiva, porque tudo que eu queria era que o Amazonino não retornasse mais a cargo nenhum desse Estado. E essa era a minha briga com ele. Infelizmente, aconteceu do Amazonino voltar, porque ele não me ouviu muito. Então, senhor presidente, o que eu acho é que eu não estou fazendo oposição ao Arthur. Não é? Pelo contrário, diariamente eu estou defendendo aqui da tribuna, fui seu líder do PSDB por tanto tempo, e eu não há razão nenhuma, porque eu não estou vendo nada de errado na sua administração. E quando eu vejo, eu comento, eu falo, e eu até discuto no meu blog. E muitas vezes eu chamo a atenção aqui do plenário em termos construtivos. Eu defendo o povo, gosto do Arthur, meu irmão, meu companheiro, mas eu defendo o povo. Eu defendo o povo. E, às vezes, pode algum secretário se descuidar de alguma questão. E aí nós estamos lá para exatamente ajudar o prefeito a levar o secretário a colocar, a realizar algum trabalho em algum bairro de Manaus. Hoje mesmo, a rádio do Tiradentes estava dizendo que tem um bairro em Manaus, o Terra Nova, que algumas áreas dele, companheiro conclua, vereador, que o bairro está sem água. Conclui, senhor presidente. Há 5 anos o bairro está sem água, Terra Nova. Eu acho que essa empresa tem que receber pressão por nossa parte, no sentido de respeitar a população daquele bairro. Há 5 anos está sem... O Tiradentes falou isso hoje, e as pessoas, tinha gente lá testemunhando, né? Houve entrevistas do bairro, estão sem água. Por culpa do prefeito, não. O prefeito acredita na empresa, nós acreditamos nesta empresa. Só que algumas cidades, alguns bairros estão muito bem, recebem água, exceto o meu recebe. Mas alguns bairros de Manaus, infelizmente, ainda sofrem pela falta desse precioso líquido. É isso, senhor presidente.